Bom dia, amados, graça e paz. Que bom estar contigo novamente para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Virtual da Igreja Metodista em Vila Penteado. Hoje, 20 de dezembro de 2020, é a penúltima lição que vamos estudar. Na verdade, a revista já encerramos na semana passada. E esta revista, Legados de Fé, Novo Testamento, foi uma continuidade da edição do primeiro semestre deste ano, Legados de Fé, Antigo Testamento, onde estudamos os testemunhos de fé de vários personagens bíblicos. Neste segundo semestre, estudamos vários livros do Novo Testamento e conhecemos o período em que o Filho de Deus veio ao mundo, transformando a história da humanidade. Conhecemos também a vida de fé de tantas pessoas que se doaram pela causa de Cristo e da verdade do Evangelho, como Maria, José, João Batista, Estevão, Dorcas, Lídia, Pedro, Paulo e tantos cristãos anônimos. Esses testemunhos trazem à luz uma fé que nos encoraja e ao mesmo tempo nos desafia a ir além e nos colocarmos também à disposição do reino de Deus. Tivemos também algumas lições tratando de assuntos tão atuais como o cuidado com o meio ambiente, outras sobre o papel da igreja no combate ao racismo e uma sobre a importância das escrituras sagradas. Um legado de fé se constrói ao pé da cruz de Jesus, com estudo da sua palavra e compromisso com o reino. O povo de Deus carece de conhecimento bíblico. A igreja, por ser um organismo vivo, está sempre em movimento e, nesse processo, novas pessoas vão se achegando ao corpo de Cristo e também necessitam deste verdadeiro alimento espiritual. Eu quero ler com vocês esses textos que estão no livro de João. O primeiro deles, João 1, de 1 a 4, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E também João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos então fazer um resumo e relembrar um pouco de tudo que vimos neste semestre? A lição de número 1, Jesus, autor da nossa fé. Nesta lição conhecemos Jesus, o Verbo de Deus encarnado que nos ajuda a compreender a grandeza do seu amor por nós. A encarnação de Jesus o aproxima da humanidade, ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Crer em Jesus, que se fez humano, é fundamental para o nosso progresso na fé. Jesus é um modelo a seguir, e para isso é preciso conhecer o Cristo que nos é revelado pelas Escrituras. E sabendo quem Ele é, vamos adquirindo mais confiança e fé para seguir seu caminho, deixando também um legado de fé para a nossa geração. Lição 2. Maria, uma mulher agraciada. Maria colocou a sua vida à disposição do Senhor e é apresentada nas Escrituras como a mãe e discípula de Jesus, que serve para nós como um modelo de fé, obediência e humildade. Conservou em seu coração a certeza de que,
sendo Jesus o Filho de Deus Altíssimo, ela precisaria olhar para ele também como o Salvador. Sua vida se tornou um exemplo de abnegação, dedicação e fé. Ser discípulo ou discípula de Jesus exige dedicação e renúncia. Exige segui-lo em todos os momentos, fáceis ou difíceis, na alegria e diante da morte. Lição 3. José, amor corajoso. Atendendo prontamente às orientações de Deus, ele foi um instrumento valioso no cumprimento das promessas do Senhor para seu povo. José não foi somente um bom pai e bom marido, mas também é um exemplo a ser seguido não apenas por homens, mas por todas as pessoas que desejam construir em sua casa relações saudáveis e amorosas. José era um homem justo, que não alimentava o desejo da vingança. Era prudente, era conhecedor das Escrituras, era temente e obediente à voz de Deus. Dessa forma, ele nos ensina a não sermos resistentes aos propósitos divinos. Isso se transformará em bênçãos maravilhosas para a nossa vida. Lição 4. Zacarias e Isabel. Tempo para todo o propósito. A Bíblia diz, em Eclesiastes 1, de 1 a 11, que há um tempo certo para todas as coisas e que Deus tem o controle desse tempo, fazendo tudo com perfeição. Aprendemos nesta lição que pessoas fiéis também vivenciam situações difíceis e desagradáveis, que a nossa humanidade tem seus limites, que as nossas limitações não limitam a bênção de Deus. Cada um de nós tem suas próprias fraquezas, momentos de dúvidas ou questionamentos, mas não podemos perder os princípios da fé cristã. Devemos nos esforçar para viver de forma justa diante de Deus e das pessoas, cumprindo os preceitos e mandamentos do Senhor, perseverando na oração diante de Deus e nos alegrando com os seus feitos, não só em nossa vida, mas também na vida dos nossos irmãos e irmãs. Zacarias e Isabel nos deixam um legado de fé e perseverança, pois serviam a Deus com simplicidade, olhando para quem Ele era e é e será, o Senhor. Deus nos ama e sempre tem o melhor para nós. Lição 5. João Batista, testemunha da luz. Com esta lição aprendemos que a autoridade espiritual nos é dada para honrar aquele que nos envia, que a oração e jejum fazem parte da disciplina do homem e da mulher de Deus, que ser fiel à mensagem do Evangelho pode trazer dificuldade e reações negativas, mas aprendemos também que a mensagem de arrependimento ainda é para os dias de hoje. Jesus veio nos revelar a graça e o amor de Deus e se ofereceu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Mas para viver o perdão e a vida eterna, ainda é preciso arrependimento e conversão, nova vida, pois o reino dos céus continua próximo. Ainda hoje somos chamados para preparar o caminho do Senhor, anunciar a sua salvação e testemunhar o poder do Evangelho de Cristo. João Batista nos inspira a responder esse chamado com fé, simplicidade e ousadia, dando glória a quem é devido, o Senhor Jesus. Lição 6. Os discípulos de Jesus. Podemos ver nesta lição que, ao serem chamados, os discípulos escolhidos por Jesus prontamente deixaram tudo e seguiram o Mestre. E o que todo discípulo e discípula de Jesus precisa ter é a consciência da missão recebida, a consciência de que o chamado é urgente, a consciência de que para tornar-se um discípulo e discípula é preciso renúncia, a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. Ser discípulo e discípula de Jesus é um privilégio. É maravilhoso poder anunciar as boas novas do Evangelho libertador de Jesus, anunciar seu amor, perdão e salvação. Contudo, esse é um chamado que exige renúncia, consagração e santificação, mas atrai o poder de Deus sobre nossas vidas. Lição 7. O liberto de Gerasa.
A libertação começa com um encontro. O homem vai em direção a Jesus. Diante dele, o mal estremece e reconhece o poder e a autoridade do Mestre. As experiências com Jesus são fundamentais para nosso crescimento espiritual e devemos buscar vivenciá-las constantemente. Cristo é nosso libertador e salvador. Portanto, não devemos temer os demônios. Deus tem sempre a palavra final sobre nossa vida e o poder de nos libertar das correntes e da ganância, de forma que tudo em nós seja para o louvor do seu nome e o anúncio do seu poder. Lição 8. As discípulas de Jesus. Nesta lição, vimos o papel de algumas mulheres no ministério de Jesus. Por suas ações específicas, reconhecemos nelas a prática do discipulado e suas vidas nos inspiram até hoje em nosso próprio seguimento de Cristo. Algumas razões que as levaram a se tornarem discípulas foram a gratidão pela cura e libertação, o compromisso com o ministério de Cristo, acompanhando-o de cidade em cidade, e também o reconhecimento da autoridade de Jesus. Por isso foram abençoadas por seus atos, recebendo cura, instrução e valorização. Essas discípulas nos deixam um legado de coragem e determinação, seguindo Jesus desde a Galileia até encontrar a cruz, o túmulo e a ressurreição. Lição 9. Samaritana, a mulher do coração sedento. Aprendemos aqui que nem sempre vivemos numa condição ideal de acordo com os padrões sociais, mas isso não nos desqualifica como pessoas diante de Deus. Aprendemos que as pessoas são mais importantes que os costumes ou tradições, que nossa experiência com Jesus deve gerar em nós interesse pelo anúncio da sua graça. Precisamos acolher Jesus em nossa vida com coragem, honestidade e, a partir da vivência com Ele, anunciar a graça e o amor a todas as pessoas, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Lição 10. Uma criança com Jesus. Esta lição nos mostra que as crianças são importantes e que elas fazem parte do reino. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Está lá em Marcos 10:14. Todas as crianças necessitam ser cuidadas com respeito e afeto. Acolher as crianças com amor contribui para que se sintam seguras e confiantes. As crianças têm muito a ensinar sobre como viver no reino de Deus. Como igreja à semelhança de Jesus, devemos pastorear as crianças. Elas estão em nosso meio e são parte efetiva da família da fé e do povo de Deus. Lição 11. Pedro, tu me amas? Em um diálogo com Pedro, Jesus o chama para apacentar suas ovelhas. Um homem que, transformado pelo perdão e cheio do Espírito Santo, não vive mais para si, mas para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Aprendemos nesta lição que em Cristo sempre haverá a graça do perdão para as nossas fraquezas e pecados confessados. Que Jesus promove transformações profundas em nosso espírito e em nossa mente, transformando-nos em novas criaturas. Se nos dispusermos, Deus nos usará poderosamente em sua obra e para o seu louvor. As mudanças operadas em nós pelo Espírito de Deus são contínuas e nos levam a viver no centro da vontade de Deus. Não precisamos temer ou nos envergonhar deste processo, pois ele nos conduz à santidade que agrada a Deus e nos capacita para frutificar no reino. Lição 12. Os diáconos da igreja primitiva. Nesta lição, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, nos orienta que os dons não estão em uma só pessoa, mas é na multiplicidade das funções que está a ação perfeita do Espírito. É preciso reconhecer nossos limites, respeitar e valorizar as pessoas como instrumentos de edificação mútua. Quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos nos unir. Deus chama pessoas diferentes para diferentes funções. O ministério cristão
só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana e não pode ser exercido de qualquer maneira. Para que a Igreja cresça saudável, precisamos nos dispor a servir com alegria e singeleza de coração, usando os dons que Deus nos dá em favor do reino e da comunidade de fé. Lição 13. Estevão, fiel até o fim. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Ele não deixou de testemunhar a sua fé em Cristo. Enfrentou as adversidades e morte com confiança em Deus. E mesmo no último momento de vida, pediu para que Deus perdoasse as pessoas que o apedrejavam. O legado que Estevão nos deixa é o desafio de perdoar as pessoas que nos maltratam e nos difamam, e que em meio à maldade humana, o Senhor proporciona oportunidades de salvação. Lição 14. Simão, o poder do Evangelho não é mágica. Esta lição nos ensina que a verdadeira fé, aliada ao batismo, faz renascer em nós uma nova criatura. Contudo, a Bíblia ensina que essa nova vida precisa vir acompanhada pelos frutos que demonstram uma verdadeira conversão. Precisamos vivenciar um cristianismo saudável e íntegro, e para isso é preciso compreender que os dons que recebemos de Deus não são dados para autopromoção ou lucro pessoal. Os dons não são distribuídos conforme a nossa vontade, mas são dados por Deus como ferramentas para a missão, conforme a sua vontade, poder e sabedoria. Lição 15. Paulo, seriedade com alegria. Paulo, alguém que foi chamado por Deus para servi-lo e que se manteve fiel ao convite e ao amor recebido. Para Paulo, a religião era coisa séria e deveria ser vivida com igual seriedade. Paulo, após a sua conversão, sofreu muitas adversidades, mas para ele, as aflições do tempo presente não podem ofuscar a alegria da salvação recebida. Com Paulo aprendemos que a vida cristã, com seriedade e compromisso, é algo que devemos almejar cotidianamente. Ler, estudar e entender a trajetória desse apóstolo colabora com a nossa maturidade cristã e intimidade com Deus. Como ele, devemos viver para Cristo e aguardar a sua salvação. Lição 16. Dorcas, costurando relações saudáveis. Esta foi a única mulher do Novo Testamento a ser chamada de discípula e nos traz muitos ensinamentos. Era conhecida por suas boas obras. Ela transmitia e testemunhava as palavras e os feitos de Jesus. Trabalhava com as viúvas. Chegou a morrer, mas Pedro foi enviado por Deus para a ressuscitar. Este milagre torna-se conhecido em toda a cidade, levando muitas pessoas a crerem no Senhor. Nesta lição aprendemos que, por mais complexas e difíceis que sejam as relações em comunidade, temos que nos inspirar em Dorcas e as viúvas. Elas não desistiram uma das outras. Na certeza de que Jesus não desiste de nós, sigamos construindo boas e sólidas relações. Lição 17. Lídia, a vendedora de púrpura. Uma mulher convertida ao judaísmo, mas temente ao Deus de Israel, e que depois de ouvir a pregação de Paulo, converteu-se ao cristianismo. O texto diz que não só ela, mas sua casa, seus familiares e seus empregados também se converteram ao cristianismo. Abriu as portas de sua casa, a qual se tornou a primeira igreja de Jesus em Filipos. Acolheu e protegeu a vida dos apóstolos que apresentaram Jesus a ela. Nossa conversão a Cristo abençoa aqueles que estão à nossa volta. Cristo nos encoraja a anunciar e proteger a vida. Com Lídia aprendemos que nosso lar pode ser um refúgio e um sinal do reino de Deus. Lição 18. Maria, sua casa a serviço de Deus. A casa de Maria, mãe de Marcos, recebia mulheres e homens de todas as idades que amadureciam na fé por meio da perseverança na doutrina dos apóstolos, das orações e da comunhão no partir do pão. Com a ajuda de Deus, manteve suas portas abertas para a fé e fechadas para o medo. Muitas igrejas cristãs tiveram seu início nas casas.
Apesar do imenso valor da igreja, a casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã. Uma casa aberta à ação de Deus será lugar de salvação, solidariedade, fortalecimento mútuo, intercessão e manifestação do poder divino. Lição 19. Amigos e amigas de Paulo. Esta lição fala do apoio que o apóstolo Paulo recebeu de muitas pessoas que o ajudaram a se fortalecer na fé em Jesus, bem como a dar seus primeiros passos no cristianismo. Ao se tornar um líder na igreja, não desprezou companhias, pelo contrário, as buscou, porque entendeu que na missão precisamos de parceria. A amizade é fundamental, não se isolar também. Que possamos aceitar todas as ajudas que nos são oferecidas por Deus, que possamos também ser a ajuda que Deus quer oferecer a quem carente está. Lição de número 20. Sardes. Lembrar e arrepender-se. A igreja em Sardes foi reprovada na inteireza das suas obras, ou seja, não estava trabalhando da maneira como poderia e deveria. Não estava inteiramente engajada no projeto divino e estava morrendo por não enxergar isso. Deus nos chama para sermos santos e santas, assim como Ele é, e a andarmos em espírito. Ao olhar para nós, deseja nos encontrar fiéis a Ele. Há muitas situações que tendem a enfraquecer e desanimar a igreja. Por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta de ajuda nesse processo de renovação. Sardes vivia de aparência, demonstrava ser o que de fato não era, mas descobriu que há perdão em Deus para apagar o pecado e renovar o vigor. Nossa igreja pode seguir essa mesma orientação. Lição de número 21. Criação. Cuidar é preciso. Efetivamente, não estudamos esta lição, mas se você em sua casa estudou, pôde entender que o cuidado com a natureza é uma necessidade constante. Como igreja, somos desafiados a exercer a mordomia cristã também no que diz respeito à preservação da criação de Deus. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todas as pessoas que creem em Jesus. É uma resposta de amor ao que Deus criou e nos presenteou. Uma pergunta: como anda o nosso compromisso com a criação? Lição de número 22. Superar o racismo, compromisso missionário. O racismo é uma realidade em nossa sociedade. No entanto, a maior parte da sociedade ignora este problema. O racismo não é apenas um pecado evidenciado nas relações interpessoais. Ele é mais profundo. Interfere ao longo da história nas estruturas sociais e econômicas. Esse mal social precisa ser alvo da reflexão e combate da igreja que deseja cumprir a palavra do Deus que não faz acepção de pessoas. É preciso se arrepender e mudar de atitude, melhorar a forma como nos relacionamos e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de superação desse mal. Esse mal que separa e mata muita gente. Deus está sempre disponível a nos transformar. Tenhamos coragem de aceitar o desafio. E a última lição, de número 23, Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã. Ela é a palavra de Deus e, por meio desse livro, Deus fala com o seu povo. Sendo tão essencial para a nossa vida, deve ser usada com responsabilidade. Sabedoria e prudência são boas amigas da leitura bíblica. Embora não tivesse em suas mãos uma Bíblia como a que conhecemos hoje, nosso Mestre Jesus conhecia, cria e praticava as Escrituras. A Bíblia é, para o povo cristão, o caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus. E por ser viva e eficaz, provoca mudanças profundas em nosso modo de ser e viver. Esta lição nos ensina que devemos ler a Bíblia em atitude de oração, com reverência e sem pressa, sem interferências.
a ler sistematicamente, ou seja, estabelecer horários e criar planos de leitura, registrando aquilo que vai sendo revelado para a vida. Também reflexivamente, pedindo a direção e instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura e examinando nossa vida à luz da palavra lida. Coletivamente, aproveitando encontros comunitários, cultos, estudos bíblicos, escola dominical. A troca de experiências e entendimento, guiada pelo Espírito Santo de Deus, também contribui muito para o nosso crescimento espiritual. Na Bíblia encontram-se os princípios da fé cristã. Ela nos revela Deus e seu grande amor. Não importa a época, Deus fala e se manifesta por meio da sua palavra. Por ela, ele alimenta e sustenta o seu povo, acrescentando a fé. Ela é a sabedoria de Deus que tem poder de salvar as nossas vidas e nos transformar em pessoas melhores. Então, amados, encerramos assim os estudos da nossa revista Legados de Fé, Novo Testamento. Desejamos que o Espírito de Deus traga cada vez mais conhecimento, entendimento e as motivações necessárias para transmitirmos à nossa geração os saberes que recebemos em nossas escolas dominicais. Que o Senhor da Seara te capacite nesse importante ministério. Que legado de fé você vai deixar para a sua geração? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Desejo a todos um Feliz Natal. Deus abençoe.